De saúde, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia, pelo menos 95% da população mundial vai ter ao menos um episódio de dor de cabeça na vida. E cerca de 50% das pessoas adultas sofrem com dor de cabeça ou sofreram, aliás, no ano passado. Para a gente falar mais sobre isso, porque existem até vários tipos de dores de cabeça, em várias regiões, eu recebo aqui no estúdio o fisioterapeuta, deixa eu ver se eu acerto o nome dele, Jones Macanhã. Gente, fiquei treinando esse sobrenome, não deu muito certo. Jonas Macanhã, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação, viu? Imagina, eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui conversando com você sobre um tema tão importante também. É verdade. E embora muita gente não saiba, existem diferentes tipos de dores de cabeça, inclusive que surgem na testa, na nuca, têmporas e até no rosto, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada uma delas. Perfeito. Bom, primeiro eu acho que é válido o esclarecimento acerca do que o termo cefaleia inclui. Então, essa cefaleia ela pode ser causada por uma série de fatores, alguns relacionados ao processo metabólico, outros ao período menstrual, por exemplo, durante a TPM. É uma questão muito comum, as mulheres reclamarem de dor de cabeça. Existem aquelas relacionadas ao sistema respiratório, causadas por sinusites ou rinites, ou pela sequência dos espirros. Existem cefaleias que estão vinculadas também a alterações estruturais da coluna, por tensão, por estresse, pela falta de sono, pelo excesso de medicamentos, enfim. Tudo isso pode acarretar em algum tipo de alteração ou de um mau funcionamento dos sistemas de sensibilidade dessa região e se manifestam dessa forma. Então, por exemplo, se você tem uma sobrecarga no seu fígado, porque você bebeu demais, porque você comeu demais, na ressaca a dor de cabeça é um dos sintomas. Então, essa relação com a dor de cabeça é muito frequente, né? E dando uma contextualização em relação aos dados que você citou, tem revisões sistemáticas que são formas de análise mais técnicas, mais científicas acerca do tema, Uma publicada em maio desse ano diz que pelo menos 3 bilhões de pessoas têm dor de cabeça ou tiveram algum tipo de mecanismo associado a dores dessa natureza e que fizeram com que essas pessoas fossem procurar tratamento médico, e dentro disso aí selecionado aspectos de como poderiam aliviar esses sintomas. E tem coisas muito simples que às vezes fogem do contexto do que é a rotina da pessoa e que já poderiam ajudar bastante. Tem pessoas que têm, por exemplo, sensibilidade a algum tipo de alimento e quando ingerem esse tipo de substância acabam gerando o gatilho que abre espaço para uma enxaqueca, por exemplo, Aliás, esse é um termo bem interessante da gente fazer uma diferenciação, Marina, por conta de que a cefaleia é o termo geral. Da dor de cabeça. Da dor de cabeça. A enxaqueca é um tipo de cefaleia. Olha Ela só. está incluída nesse grande guarda-chuva de todos esses elementos que eu citei como possíveis causas ou consequências desses comportamentos, por exemplo. É a mais comum ou não? A mais comum entre as cefaleias, ela é chamada de secundária ou então ela pode ser direcionada ao que se chama de cefaleia tensional. É aquela que tem relação, por exemplo, com aspectos musculares. Olha. Então, a questão de bruxismo, apertamento, tem muitas pessoas dos dentes, isso. Então, tem pessoas que acordam com essa sensação de dor, principalmente na região das têmporas, como está aparecendo ali na imagem, E isso pode estar associado com uma alteração dentária ou algum aspecto que faça, pelo estresse, essa pessoa apertar os dentes durante a noite e aí vai amanhecer com desconforto, com dor, e aí vai buscar algum tipo de mecanismo para aliviar esse processo. Olha só, falamos aqui só nesse começo de conversa duas possibilidades de desenvolver dor de cabeça. Ressaca é um deles, No caso do bruxismo, outro. Até no ingerir alimento, isso foi muito curioso que o senhor falou, também pode desencadear, se tiver alguma repulsa ali, alguma coisa no organismo. Algumas pessoas têm sensibilidades, a esses alimentos e isso pode incluir, por exemplo, uma combinação que é muito gostosa, quem não gosta de um sorvete, mas envolve uma combinação de algo frio, gelado, congelado, associado a uma grande quantidade de gordura e de açúcar.
Então, algumas pessoas têm sensibilidade para fazer o processamento dessas substâncias e acabam por desencadear um mecanismo de hipersensibilidade. Mas não fica nisso, né? Pessoas podem ter esse problema relacionado ao café, podem ter isso relacionado a queijos ou outros tipos de alimentos gordurosos e sempre numa questão que nem sempre é um volume grande. Às vezes pequenas quantidades já podem ser suficientes, mas isso é muito específico, né? Tem pessoas que não têm esse tipo de gatilho e, né, o que é muito positivo nesse caso. Muito bem. Vamos colocar a primeira participação de quem está em casa, que o pessoal está mandando perguntas, comentários. Vamos colocar aqui atrás na tela para a gente ler o primeiro recadinho, vamos ver. Oi, meu nome é Ana. Eu gostaria de saber se o café influencia de alguma forma nas dores de cabeça e enxaqueca. Aí, bom, até te dá acho que mais amplitude para falar sobre a questão do café, né? Isso, muito bem. Bom, o café, ele atende tanto na condição de mocinho quanto de vilão. Né? Então, por que ele pode ser o mocinho? Tem vários medicamentos, inclusive anti-inflamatórios, né? Que são recursos que são muito comuns na busca para alívio da dor de cabeça e que já contém cafeína na sua composição. Por quê? A cafeína ela é um vasodilatador, ela trabalha, né, fazendo com que os sistemas de circulação sanguínea eles se tornem um pouco mais livres, vamos dizer assim, né? Causa uma facilitação desse processo. Então pode ajudar. Pode ajudar, né? Ou associado ao próprio medicamento, ou, né, tem muitas pessoas que, né, usam o ditado de que não sou ninguém sem um café antes. Então, essa relação pode estar vinculada, digamos assim. No entanto, o café, ele induz a um aspecto no processo da digestão por conta de acidez, por conta de acelerar outros processos e pode ser um gatilho quando essa pessoa já tem uma fragilidade, uma sensibilidade no estômago, né, do tipo gastrite ou alguma outra manifestação prévia ou naquele momento, e isso pode então fazê-lo agir como se fosse o bandido. Né? Então, é muito importante, né, que as pessoas elas dosem, mas principalmente analisem, né, o consumo do que fizeram quando essa dor de cabeça aparece. Então, é importante fazer esse vínculo. Hoje eu tive uma dor de cabeça mais forte, por exemplo. O que eu me alimentei? E um detalhe que eu acho importante a gente ressaltar também, Marina, é a hidratação. Tem muita gente que tem dor de cabeça porque não bebe água. Olha só. Isso é muito mais frequente do que a gente imagina. Então, em relação, né, à rotina de consultório mesmo, quando você questiona a pessoa sobre isso, ela diz, eu tomo, sei lá, talvez meio litro, né, só que isso é muito pouco. Às vezes nem sabe também o quanto toma, né? Ou nem toma, ou não controla, ou, né, e tudo mais, enfim. Né, isso não é simples, não é bobagem, muito pelo contrário, é uma questão que vai ajudar muito dentro de um parâmetro de qualidade de vida especificamente. Deixa eu aproveitar para chamar, vamos ver mais uma participação de quem está em casa, vamos ver se é perguntinha. Lá, mais um vídeo, que legal, pode colocar. Boa tarde, oi, meu nome é Francine. Doutora, eu queria saber se beber bastante água alivia nas dores de cabeça, isso é verdade? Acabamos de falar. Eu acho que eu estou tendo... Tá vendo? Ou seja, é verdade. É isso aí, é verdade, sim. Então, existem algumas, vamos chamar de fórmulas que a gente pode utilizar para definir mais ou menos qual seria o seu valor ideal de hidratação. Mas isso tem alguns condicionamentos que precisam ser levados em consideração. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma atividade física mais intensa, você vai precisar de mais água. Se você não tem tanta mobilidade, menos água. Então, você pode pegar o seu peso e multiplicar isso por 0,4. Você vai ter uma ideia mais ou menos de quanta água você precisa ingerir no dia. Muito bem, doutor, daqui a pouquinho eu volto contigo, tá? Para a gente falar mais sobre isso, para dar dicas na prática de como a gente pode melhorar e aliviar essa questão das dores de cabeça. Tá aqui meu bate-papo agora com o fisioterapeuta Jones, que está nos orientando sobre a questão das dores de cabeça. E agora, inclusive, vou pedir já para prepararem para a gente soltar, deixar no jeito. Tem mais uma participação de quem está em casa, porque é um tema que pode parecer simples, mas só pode. Porque é cheio de detalhes, né? E de diferenças, como a gente já viu no primeiro bloco. Vamos colocar então a participação de quem está em casa? Bora lá ver. Boa tarde, meu nome é Nathalie. Eu sofro muito de problema na coluna com o nervo ciático. Queria saber
qual dica você tem para conseguir aliviar um pouquinho a dor ou as crises? Olha só, hein? Vamos bem. lá. Bom, primeiro é uma questão anatômica, né? Eu sou professor de anatomia, então a gente precisa estabelecer aí os elementos da forma adequada. O nervo ciático, ele é uma estrutura do sistema nervoso periférico que começa lá na região lombar, ou seja, lá perto da pelve, né, da bacia, e expande a sua extensão para a parte posterior da coxa e do joelho para baixo. Então, tudo o que acontece ali do ponto de vista de sensibilidade, contração muscular, é o nervo ciático que está responsável por. Então, isso, né, talvez seja um outro momento para a gente conversar sobre, né, já que é uma questão muito comum. Então, isso não tem uma relação com a cefaleia, pelo menos não de forma direta. Pode ter em função do sistema nervoso ser contínuo em toda a extensão do nosso corpo, mas de uma forma geral isso não acontece. Bom, sobre o aspecto de como aliviar uma dor relacionada ao ciático, então isso envolve primeiro, a análise adequada da mobilidade dessa região, da lombar, do sacro, enfim, da pelve como um todo. Quando você fala mobilidade, é questão de alongamento também? Isso, alongamento, você ser flexível e, ao mesmo tempo, você ter uma qualidade na sua musculatura que seja compatível com o que você faz. Então, por exemplo, se você fica sentado o dia todo em função do seu trabalho, você precisa de elementos que aliviem o estresse que isso gera no teu corpo. Então, práticas como de atividades, né, de alongamento, como pilates, yoga, o fortalecimento, talvez. yoga, exatamente. Então, tudo adaptado à sua necessidade e ao seu condicionamento. Isso vai trazer o alívio das dores. Né? Se a gente pensar o que podemos aproveitar das dicas anteriores, a hidratação é um fator sempre importante, né? A boa alimentação também, e esses aspectos vão gerando, então, um estilo de vida saudável. Então, essas questões, elas acabam sendo minimizadas por esse efeito. E um detalhe que eu acho importante falar também nesse sentido é que a gente está muito condicionado a pensar na dor de cabeça apenas entre os adultos, mas as crianças também têm esse tipo de problema. Olha só. Então, isso é algo também para que os pais, os cuidadores, os responsáveis fiquem atentos. Né? Então, e isso inclui essas atividades, como a própria questão da hidratação, da alimentação adequada. Na prática, o que a gente pode fazer para melhorar a dor de cabeça? Então, eu trouxe aqui o meu modelinho, né, para mostrar algumas áreas, alguns pontos que podem ser utilizados como, né, fatores que aliviam um pouco essa questão. Né? Então, assim, para quem tem essa dor de cabeça que vem mais pela lateral da cabeça, que se expande para essa região aqui, então a gente pode pensar num movimento do pescoço, né? De trazer ele para baixo, de direcionar um pouco mais até uma posição que seja confortável, para um lado, né, primeiro livre, depois forçando um pouquinho, né, repetindo e mantendo durante uns 10, 15 segundos, para o lado oposto a mesma coisa. Né, não sugiro, nesse sentido, fazer aquele movimento completo da cabeça, de rotação de 360 graus. Você pode fazer isso para baixo e depois para trás, mas não completar o movimento todo, porque isso não é fisiológico para a coluna. Né? Então, às vezes, uma pequena pressão aqui pode ser também bastante positivo. Muito obrigada pelas dicas, obrigada pela participação. NDTV Record, 35 anos mais catarinense impossível. Beijo para você.